Boa noite a todos. Antes de dar início à nossa sessão, vou passar a palavra ao secretário para a verificação da presença dos vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores que nos assistem. Em conformidade à lista de presença, declaro na presença o vereador Enéas, Oswaldo Parafuso, Alana, Irineu Macuco, Jackson Machado, Jorge Manfrone, Juliano de Oliveira, Omar Pichetti, nesta sessão ordinária, com o vereador Walter presente de forma online. Havendo o quórum legal, conforme prevê o nosso regimento interno, declaro aberta a 41ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente ao 8º período legislativo da 38ª legislatura. Passo a palavra à secretaria para a leitura das matérias do expediente. Senhor presidente, na pauta da ordem do dia de hoje teremos emenda substitutiva número 01 de 2024 ao projeto de lei do Poder Executivo número 028 de 2024 em discussão e votação única. Projeto de lei do Poder Legislativo 024 de 2024 de autoria dos vereadores Jorge, Jackson e Juliano em sua primeira discussão e votação. Projeto de lei do Poder Legislativo número 025 de 2024 de autoria da vereadora Alana Feijó em sua primeira discussão e votação. Projeto de lei do Poder Legislativo número 01 de 2024, de autoria do vereador Enéas, em sua primeira discussão e votação, além de requerimentos e indicações. Senhor presidente, nesse momento passarei a leitura das correspondências, ofícios e projetos recebidos nesta casa. Ofício 593 de 2024, ao senhor Enéas Jefferson Melninski. Senhor presidente, em atenção ao ofício em referência em que solicita informações relacionadas a créditos oriundos de precatórios e requisições de pequeno valor, informa o seguinte: após consulta realizada pela Procuradoria-Geral desse município junto aos portais eletrônicos, seção de precatórios TRT9, TRF4 e TJPR, seguem as listagens anexas, as quais se apresentam em ordem cronológica de pagamento. No mais, é importante salientar que o pagamento das requisições de pequeno valor, RPVs, é feito de acordo com a demanda, sendo impossível nesse momento prever os valores. Colocamos-nos à disposição para qualquer esclarecimentos adicionais ou para fornecer outras informações que se possam fazer. Entendi. Que ele não tá sendo som, tem que ver a que vai aparecer. Não fico fazendo barulho. Ele poderia instalar aqui, ó, já começa por aqui, o ar instalava aqui, ó, na parede de madeira aqui em cima. Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Recebemos também o ofício 594 de 2024, reportamos as indicações e requerimentos encaminhados a esse Poder Executivo por meio do vosso ofício número 99 de 2024. Informamos a vossa senhoria o que segue. Indicação 110 de 2024. A Secretaria de Obras informa que será realizado o patrulhamento no local indicado, no entanto, não possuímos material fresado para utilizar a manutenção. Neste caso, será utilizado o próprio xisto. Indicação 111 de 2024. A Secretaria Municipal de Obras informa que será realizado o patrulhamento no local em questão. Indicação 112 de 2024. Encaminhada para as devidas providências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Indicação 113 de 2024. A Secretaria Municipal de Obras informa que o serviço de limpeza solicitado foi realizado. Indicação 114 de 2024. A Secretaria Municipal de Obras informa que as manutenções necessárias no chimarródromo estão no cronograma de trabalho e serão realizados. Indicação 115 de 2024.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informa que todo o serviço ou manutenção em rodovias federais é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, do DENIT, não sendo de competência da Prefeitura a execução desse tipo de serviço. Sendo assim, encaminharemos o pedido para o DENIT. Indicação 116/2024. A Secretaria Municipal de Obras informa que será realizado um estudo detalhado para avaliar a viabilidade para a melhoria da proposta, considerando os aspectos técnicos. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, Prefeita Municipal. Recebemos também, nesta Casa de Leis, o projeto do Poder Legislativo número 26 de 2024, que concede o título vulto emérito pós-mortem à senhora Maria de Lourdes Lima Padilha, de autoria dos vereadores Jackson, Jorge e Juliano. Passo a palavra para o presidente. Tendo em vista o recebimento do projeto de lei 26 de 2024, já encaminho ao Departamento Jurídico, à Comissão de Eleição, Justiça e Redação para parecer. Passamos à ordem do dia. Emenda substitutiva número 1, 2024, ao projeto de lei do Poder Executivo número 28, 2024. Emenda substitutiva número 01 de 2024 do projeto de lei do Executivo número 28 de 2024. Altera o anexo 12 do projeto de lei do Executivo número 028 de 2024, que estima a receita fixa das despesas do município de São Mateus do Sul para o exercício financeiro de 2025, acrescida pela emenda aditiva número 4 ao projeto de lei do Executivo número 028 de 2024. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 12 no projeto de lei do Executivo número 028 de 2024, que estima a receita fixa a despesa do município de São Mateus do Sul para o exercício financeiro de 2025, acrescida pela emenda aditiva número 4 de 2024 ao projeto de lei do Executivo número 028 de 2024, por meio da seguinte redação. Emenda parlamentar impositiva do vereador Enéas Jefferson Melninski, R$550 mil. Emenda parlamentar impositiva da vereadora Alana Feijó Santa Clara, R$550 mil. Emenda parlamentar impositiva do vereador Oswaldo Vitonski Kotrick Parafuso, R$550 mil. Emenda parlamentar impositiva do vereador Irineu Lipinski Macuco, R$550 mil. Emenda parlamentar impositiva do vereador Juliano Orlowski de Oliveira, R$550 mil. Emenda parlamentar impositiva do vereador Jorge Wallace Manfroni, R$550 mil. Emenda parlamentar impositiva do vereador Jackson Felipe Silva Machado de Lima, R$550 mil. Os recursos provenientes da aplicação das emendas parlamentares. Artigo 2º. Os recursos provenientes da aplicação das emendas parlamentares impositivas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária. 0500 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. São Mateus do Sul, 19 de novembro de 2024, vereador Enéas Jefferson Melninski. Justificativa. Senhores vereadores, trata-se de adequação da destinação de recursos por meio das emendas individuais impositivas dos vereadores da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, seguindo as diretrizes do parágrafo 16º, artigo 103, da Lei Orgânica Municipal, em que os valores de destinação de recursos deverão ser superiores a 500 unidades fiscais do município, UFM, de São Mateus do Sul. Sala das Sessões, 19 de novembro de 2024, Enéas Jefferson Melninski. Emenda substitutiva número 1, 2024, ao projeto de lei do Poder Executivo número 28, 2024, que acresce no anexo 12º do projeto de lei do Executivo 28, de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de São Mateus do Sul para o exercício financeiro 2025. Ele substitui o anexo 12, que é adicionado pela emenda número 4. Esse projeto é em votação e discussão únicas, né? Não temos nenhum vereador inscrito para discutir, então já passamos à votação.
Pode encerrar a votação. Aprovada a emenda substitutiva número 1, 2024, pela totalidade de votos dos senhores vereadores. Passamos ao projeto de lei do Poder Legislativo número 24, 2024. Projeto de lei do Legislativo número 24 de 2024. Concede, para eleitores que tenham prestado serviços eleitorais, isenção do pagamento de valores a título de inscrição em concurso público e em processo seletivo nos certames promovidos pela Administração Pública Direta e Indireta Municipal no âmbito do município de São Mateus do Sul. A Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica isento do pagamento de valores a título de inscrição nos concursos públicos e em processos seletivos realizados pela Administração Pública Municipal Direta e Indireta do município de São Mateus do Sul o eleitor convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Estado do Paraná para prestar serviços no período eleitoral, visando a preparação, execução e apuração de eleições oficiais, assim como em plebiscitos ou em referendos. Parágrafo 1º. Considera-se como eleitor convocado e nomeado aquele que presta serviços à Justiça Eleitoral no período de eleições, plebiscitos e referendos, na condição de 1. Presidente de mesa, primeiro e segundo mesário, secretários e suplente. 2. Membro, escrutinador e auxiliar de junta eleitoral. 3. Coordenador de sessão eleitoral. 4. Secretário de prédio e auxiliar de juízo. 5. Designado para auxiliar os trabalhos da Justiça Eleitoral, inclusive motoristas e aqueles destinados à preparação e à montagem dos locais de votação. Parágrafo 2º. Entende-se como período de eleição, para os fins desta lei, a véspera e o dia do pleito e considera-se cada turno como uma eleição. Artigo 2º. Para ter direito à isenção, o requerente terá que comprovar o serviço prestado à Justiça Eleitoral por, no mínimo, 2 eventos eleitorais, eleição, plebiscito ou referendo, consecutivos ou não. Parágrafo único. A comprovação do serviço prestado será efetuada mediante apresentação, no ato de inscrição, de documento expedido pela Justiça Eleitoral, contendo o nome completo do eleitor, a função desempenhada, o turno e a data da eleição. Artigo 3º. O benefício de que trata esta lei será válido por um período de 2 anos a contar da data em que a ele fez jus. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, em 23 de outubro de 2024. Justificativa. Senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, venho apresentar o projeto de lei que concede isenção do pagamento de valores a título de inscrição nos concursos públicos e em processos seletivos realizados pela Administração Pública Municipal Direta e Indireta do município de São Mateus do Sul, ao eleitor convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Estado do Paraná para prestar serviços no período eleitoral, visando a preparação, execução e apuração de eleições oficiais, assim como em plebiscitos ou em referendos. Trata-se de importante política pública que visa valorizar os voluntários que atuaram na Justiça Eleitoral onde, por um ato de nobreza e democracia, deixaram seus lares, família e lazer em dias de eleições municipais para atuar perante a Justiça Eleitoral. Ressaltamos que vários municípios têm realizado leis semelhantes a essa para prestigiar os trabalhadores voluntários, bem como sensibilizar e incentivar a população para a participação. Ainda, no âmbito do Estado do Paraná, foi promulgada a Lei Estadual nº 19.196 de 2017 permitindo a isenção para inscrições em concursos públicos realizados pela Administração Pública Direta e Indireta, autarquias, fundações públicas e entidades mantidas pelo Poder Público Estadual. A ideia da proposição legislativa é contribuir de forma ativa com o processo eleitoral e democrático do país. Pelo exposto, contamos com a aprovação dos nobres edis. Sala das Sessões, em 23 de outubro de 2024. Jorge Wallace Manfronin. Jackson Felipe Silva Machado de Lima. Juliano Orlovski de Oliveira. Projeto de lei do Poder Legislativo número 24, 2024, que concede para eleitores que tenham prestado serviços eleitorais isenção do pagamento de valores a títulos de inscrição em concurso público. Autoria do vereador Jorge Jackson e Juliano Oliveira. Esse projeto não tem nenhum vereador inscrito para discussão, então passamos para a votação. Pode encerrar a votação. Aprovado o projeto legislativo número 24, 2024, pela totalidade de votos dos vereadores presentes. Passamos ao projeto de lei do Poder Legislativo número 25. Projeto de Lei do Legislativo número 25 de 2024. Altera o parágrafo único do artigo 1º e o artigo 2º da Lei nº 3.270, de 30 de julho de 2024. A Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.270 de 2024 com a seguinte redação. Parágrafo único.
Na data a que se refere o caput deste artigo, o poder público pode promover debates, seminários e outros eventos relacionados, especialmente na rede municipal de ensino. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 2º da Lei nº 3.270 de 2024 com a seguinte redação. Artigo 2º. O Dia Municipal de Combate ao Feminicídio passa a integrar o calendário oficial de eventos do município de São Mateus do Sul, Estado do Paraná. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, em 12 de novembro de 2024. Justificativa. Senhores vereadores, trata-se de correção da Lei nº 3.270, de 30 de julho de 2024, que institui a Lei Elza Ribeiro Michalski como Dia Municipal de Combate ao Feminicídio, a ser realizada anualmente em 5 de maio. Sala das Sessões, em 12 de novembro de 2024. Alana Feijó Santa Clara. Projeto de Lei do Poder Legislativo, número 25/2024, que altera o parágrafo único do artigo 1º e o artigo 2º da Lei 3.270, de 30 de julho de 2024, autoria da vereadora Alana Feijó. Este projeto não tem nenhum vereador inscrito para discussão, então passamos à votação. Aprovado o projeto de lei legislativo número 25/2024 pela totalidade de votos dos senhores vereadores. Passamos ao projeto de lei do Poder Legislativo número 1/2024. Projeto de Lei do Legislativo número 1 de 2024. Concede título de cidadão honorário de São Mateus do Sul ao senhor José Laurindo de Souza Neto pelos relevantes serviços prestados à Municipalidade de São Mateus do Sul e ao Poder Judiciário do Estado do Paraná. A Câmara Municipal de São Mateus do Sul aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de São Mateus do Sul a José Laurindo de Souza Neto pelos relevantes serviços prestados à Municipalidade de São Mateus do Sul e ao Poder Judiciário do Estado do Paraná. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 25 de janeiro de 2024. Justificativa. Senhores vereadores, tenho a honra em submeter para apreciação dos nobres pares o projeto de lei que concede o título de cidadão honorário ao senhor José Laurindo de Souza Neto. O homenageado é filho de João Laurindo de Souza Neto e de Dora Herderico de Souza. Nasceu em 5 de maio de 1960 na cidade de Curitiba, Paraná. Em sua carreira profissional exerceu na mais alta corte do Poder Judiciário do Estado do Paraná o cargo de desembargador junto ao Tribunal de Justiça. Possui uma extensa carreira acadêmica na área jurídica com destaque para sua formação na PUC Paraná, além de diversas especializações em universidades nacionais e internacionais. No Tribunal de Justiça do Estado do Paraná desenvolveu diversos projetos voltados à resolução de conflitos, o que levou o homenageado a ganhar destaque no cenário jurídico nacional. Destaco ainda que além de desembargador é professor de diversas universidades, tais como ABDECONST, Uninter, Unicuritiba, Univel, Unipar, Universidade Estadual de Londrina, Escola da Magistratura do Paraná, entre outras instituições de ensino superior. Recebeu diversas premiações e homenagens como homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, diploma de honra ao mérito por diversos tribunais de justiça do país, várias coletâneas de artigos jurídicos, menção honrosa pela LEP, além de mais de 20 títulos de cidadão honorário concedidos pelas câmaras municipais do Estado do Paraná. Por tais razões, encaminho a presente proposição aos nobres edis para deliberação. Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2024. Enéas Jefferson Melnis. Projeto de Lei do Poder Legislativo número 1/2024, que concede título de cidadão honorário de São Mateus do Sul ao Dr. José Laurindo de Souza Neto pelos relevantes serviços prestados à Municipalidade de São Mateus do Sul, Estado do Paraná. Eu, como proponente, eu preciso me manifestar no projeto. Então, senhores vereadores, só queria ressaltar que o Dr. José Laurindo de Souza Neto foi presidente do nosso Tribunal de Justiça, é doutor também em Direito pela Universidade Federal do Paraná e também mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Casado com Nilza Felos Laurindo de Souza Neto, com o qual tem 3 filhos, Lourenço Laurindo de Souza Neto, Leonora Laurindo de Souza Neto, Leandro Laurindo de Souza Neto. Desde 2010 ele é desembargador, e magistrado desde 1989. Então, eu quero pedir o apoio dos nobres vereadores na aprovação desse projeto,
para conceder esse título de cidadão honorário ao doutor José Laurindo, até para que, né, o nosso município, né, tenha uma maior envergadura, né, com relação aí ao governo do Estado, uma vez aí que nós, né, temos aí um presidente do Tribunal de Justiça como um cidadão samateuense. Não tem mais nenhum vereador inscrito aqui, passamos à votação. Pode encerrar a votação. Aprovado o projeto de lei do Poder Legislativo número 1/2024 pela totalidade de votos dos senhores vereadores. Passamos ao requerimento 110. Requerimento 110 de 2024, de autoria dos vereadores Alana, Enéas, Jorge e Jackson. Dispõe a Lei 3.202 de 2023, em seu artigo 3º, a garantia da contratação de 30% do total das apresentações artísticas em eventos oficiais do município ou que recebam subvenção pública direta ou indireta. Sendo assim, requer que seja oficiado ao Poder Executivo para que informe o valor gasto com apresentações artísticas na AgroSamas e também se foi aplicado o índice previsto na referida lei. Informado o valor das contratações e os beneficiados locais previstos na referida lei. Requerimento 110, 2024. Não tem nenhum vereador inscrito para discussão. Passamos à votação. Pode encerrar a votação. Aprovado o requerimento 110, 2024, pela totalidade de votos dos senhores vereadores. Passamos à indicação 126. Indicação 126 de 2024. A ser encaminhada ao Poder Executivo sugerindo a restauração do vapor Peri, localizada na Praça do Iguaçu, como forma de preservação do patrimônio histórico e cultural do município de São Mateus do Sul. Indicação 126, 2024, ser encaminhado para o Executivo sugerindo a restauração do vapor Peri. Essa indicação também não tem nenhum vereador inscrito para usar a palavra. Passamos à votação. Pode encerrar a votação. Aprovada a indicação 126, 2024, pela totalidade de votos dos senhores vereadores. Sendo assim, encerramos as matérias do expediente. Passamos à tribuna livre. Nenhum vereador inscrito para a tribuna livre, correto? Passamos às lideranças partidárias, também nenhum vereador inscrito para usar a palavra. Passamos à explicação pessoal, também nenhum vereador inscrito para usar a palavra. Então, antes de passar a ordem do dia da próxima sessão, né, pessoal, nós estamos no mês de Novembro Azul. Queria também já registrar a presença aqui do nosso vereador eleito, né, futuro vereador Cássio Kotrick. Seja bem-vindo, Cássio. Antes de passar a ordem do dia da próxima sessão, né, nós estamos no mês de novembro, o mês de conscientização do câncer de próstata, principalmente câncer de próstata nos homens. Mas esses dias eu tive vendo um estudo recente, né, que saiu numa revista científica aí, apenas para conhecimento, né, de todos nós. A estimativa, né, é que o número de mortes por câncer no mundo deve quase dobrar até 2050, especialmente em países, né, com classificação baixa no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. A pesquisa analisou dados de mortalidade e incidência de 36 tipos de câncer em 185 países e prevê um crescimento de 77% no número da doença entre 2022 e 2050, equivalente a 15,3 milhões de casos adicionais em 2050, que somados aos 20 milhões de casos em 2022, né, nós teremos aí
aí um aumento de 90%, totalizando 35 milhões, né, de casos de câncer em 2050. Essa é a estimativa. Aumento de mortes de 90%, são quase 9 milhões de mortes a mais em 2050, né, totalizando 18 milhões, a previsão de 18 milhões, né, de casos de morte por câncer. Basta dizer que no ano de 2022 nós tivemos 9,7 milhões, quase 10 milhões. Não é? Os especialistas alertam para a influência de fatores de risco como obesidade e tabagismo, até porque a previsão, né, de que o câncer mais comum, o que vai liderar as mortes em 2050 é o câncer de pulmão. Né? Então, tabagismo, a gente precisa combater o tabagismo. Agora a juventude está aí, né, com a moda do Viper, do que mais, Carol? Do Viper, do iPod, do Pod, eu não sei porque eu não tenho muita intimidade com essas mudanças, né? Mas é importante lembrar a juventude, né, que isso está causando casos de câncer e que a previsão dos estudos é que vai aumentar em relação a isso. Então, nós, enquanto vereadores de 2024, temos a obrigação de alertar, né, as futuras gerações de que a previsão é que os casos de câncer aumentem e, principalmente, o câncer de pulmão, que vai ser o câncer que vai liderar, né, todos os casos de câncer do Brasil. Principalmente, né, nós temos aqui o futuro vereador Cássio, né, que tem uma grande ligação com a juventude, vereador. Está aí agora, o senhor também tem uma responsabilidade grande na conscientização dos jovens, né, de que o uso desses produtos eletrônicos vai trazer grandes prejuízos, não só para a vida, né, de quem tem um câncer, né, mas também um prejuízo econômico. São mais pessoas utilizando o sistema de saúde, são mais pessoas deixando de trabalhar, né, são mais pessoas talvez aposentadas antes, né, do período, né, calculado para aposentadoria. Então o prejuízo econômico com isso é enorme. Não é só o prejuízo da vida da pessoa, mas o prejuízo para todo mundo. E o sistema de saúde começa a inchar, com isso também começa já a não atender, né, outras doenças, começa a ficar difícil, como nós vimos na pandemia aí, né, que o sistema de saúde inchou por causa, né, de tratamento do Covid e começou já a deixar outros casos, aí, outras doenças em segundo plano. Com relação ao câncer de próstata, em 2023, né, o Brasil registrou 17.093 mortes, e é a segunda causa de óbito de câncer na população masculina do Brasil. Né? Então, e é um câncer que, um câncer que, se identificado no começo, a chance é muito grande, né, de você conseguir cura. O INCA, né, estima que serão diagnosticados quase 72 mil casos de câncer de próstata no Brasil entre 2023 e 2025. Então, gente, a questão é séria, né? É uma questão muito séria que tem que ser tratada com seriedade e é uma doença que pode ser evitada. Né? Um estudo recente também que eu estava vendo ali, a questão do exercício físico, né? Se você conseguir aí dar 10 mil passos por dia, se não me falha a memória, você reduz em 30%, 40% a chance de câncer, de metástase, de desenvolver a doença ou de desenvolver uma metástase. Né? O que é um exercício físico? Que são 10 mil passos? Em torno de 3, 4 quilômetros que você tem que andar por dia. E contando que você anda em casa, que você anda no serviço. O mal da nossa população hoje é isso, é você, né, ficar sentado, você não se exercitar, né, você ter uma vida sedentária. Então, você combatendo o sedentarismo, automaticamente você está combatendo a doença e está trazendo mais saúde à população. Então, enquanto vereadores, temos nossa obrigação de conscientizar a população e conscientizar os jovens, né? Porque o jovem hoje de 20 anos vai ser o adulto de 45 em 2050, 46, 45. Né? E vocês vão ver, né, com o desenvolver dos anos, que cada vez mais pessoas novas estão desenvolvendo câncer. Né? E está aqui, a gente sabe por quê e sabe como combater. Só precisa conscientização. É uma questão simples de você combater. Se combate com conscientização.
Anúncio da ordem do dia da próxima sessão ordinária. A ordem do dia da 42ª sessão ordinária ser realizada no dia 26 de novembro de 2024, às 18 horas. Projeto de Lei do Poder Legislativo número 24, 2024, de autoria dos vereadores Jorge, Jacques e Juliano, em segunda discussão e votação. Projeto de Lei do Poder Legislativo número 25, 2024, de autoria da vereadora Alana, em sua segunda discussão e votação. Projeto de Lei do Poder Legislativo número 1, 2024, de autoria do vereador Enéas Mildinski, em sua segunda discussão e votação. Requerimentos e indicações protocolados nesta Casa de Leis, até o prazo regimental. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.